6. Vocês, a igreja, vai perceber que durante o ano vai haver muitas pregações voltadas para o livro do profeta Isaías. Amém? Nós estamos no ano de Isaías, alargando as tendas. Então, muitas serão as pregações e estudos ligados ao profeta Isaías. Conhecido o texto: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que a palavra desta noite venha de encontro com as nossas necessidades espirituais, de maneira que cada um que saiu da sua casa para cultuar ao Senhor possa receber uma palavra diretamente dos céus, de encontro com as suas necessidades espirituais. Que ninguém saia da mesma maneira que entrou aqui nesta noite. E que possa, Deus amado, ter consciência, lucidez, convicção da necessidade de buscar ao Senhor enquanto se pode achar. E de continuar invocando, porque Ele está perto. Então, no nome de Jesus, fale ao coração de cada um nesta noite, segundo a tua soberana vontade, no nome de Jesus. Podem se assentar. Irmãos, na semana passada, domingo passado, a pastora Maria pregou aqui Isaías 59. Isaías 59. A mão do Senhor não está encolhida e nem os ouvidos fechados. Então o Senhor, Ele salva, o Senhor cura, o Senhor restaura, o Senhor renova, o Senhor opera todas as coisas, mas o pecado faz separação. E nesta noite nós vamos meditar esse sermão. Quando eu falei algumas vezes aos irmãos, eu tenho o hábito de, quando estou lendo e o Espírito de Deus fala de uma forma profunda em um texto, eu coloco ali nas minhas anotações na Bíblia, sermão. E esse Isaías 59, 55, 6, tempo de buscar o Senhor, o tempo de buscar o Senhor é agora. Há muitas pessoas deixando para depois. Esse convite é um convite especial. Quando eu estava meditando na leitura, eu até fiz uma anotação, vou ler para os irmãos. Este versículo convida-nos de forma urgente o arrependimento e aproximar-se de Deus enquanto a graça está disponível. O que acontece com as nossas vidas? Quando estava meditando e lendo sobre esse versículo, é apto ler os comentários quando vou pregar o texto e ouvir alguns teólogos também a respeito de livros e textos que eu vou pregar ou ministrar um estudo. E achei interessante um estudioso falando o seguinte: a melhor maneira de começar um sermão com este versículo é levar as pessoas a pensar no ar que nós estamos respirando agora. Se nós estamos respirando agora, é porque nós ainda temos o fôlego de vida. Ainda há em nós a capacidade de respirar, a capacidade de fazer com que os nossos pulmões encham e, por meio da respiração, que é um processo complexo que envolve gases específicos da química, nós ainda temos essa capacidade, porque nós estamos vivos. Só que, enquanto nós estamos vivos, nós podemos buscar o Senhor. Nós ainda temos o direito
de escolher o local que nós vamos viver eternamente. Mas depois que cessar, como a irmã ministrou aqui, depois que cessar o fôlego de vida, nós não poderemos mais escolher o local que vamos viver eternamente. Mas enquanto há fôlego de vida, enquanto nós estamos respirando, nós podemos buscar o Senhor, escolher o Senhor, viver na presença do Senhor. Só que há uma urgência, há uma emergência, porque não sabemos, como a irmã missionária Silvane leu aqui no início, nós não sabemos quando nós vamos deixar de existir. Ainda ontem, um rapaz da Cachoeira Escura, indo embora, um acidente, óbito na hora. Significa que ninguém sabe se vai ter a oportunidade de sequer pedir perdão, de sequer pedir misericórdia. Então, como nós não sabemos quando o nosso fôlego de vida será cessado, precisamos buscar o Senhor enquanto há tempo, enquanto está disponível. Só que quando eu comecei a organizar esse sermão, eu coloquei aqui outros textos que têm a mesma urgência, porque esse texto é um convite de urgência. Só que a palavra de Deus, para não deixar ninguém enganado, ela tem a sua concordância. Então, eis que nós vamos analisar alguns textos que estão totalmente ligados a essa emergência, a esta urgência de buscar o Senhor enquanto se pode achar. Por favor, coloque para mim o Hebreus 3, 7 e 8. Esse texto de Hebreus faz um paralelo da urgência do tempo, de não deixar para depois, de não esperar mais, de não pensar que vai viver eternamente nesta terra, como muito é ensinado, como é muito pregado nesta igreja. Infelizmente, há pessoas que vivem nesta terra pensando que nunca vão morrer, pensando que vão viver eternamente aqui, e isso não é verdade. Portanto, como diz o Espírito Santo, quem diz? O Espírito Santo, o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, que habita em nós, que nos leva a ter sensibilidade da verdade da palavra. Se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Foi lido aqui hoje também. A irmã leu aqui durante o momento de louvor. Não endureçais o vosso coração. Não seja ignorante quanto a esta verdade espiritual. Não podemos abrir mão de ficar, de estar, de permanecer na presença, sabendo que não sabemos a hora de deixar de existir. Pastor, mas esta é uma mensagem pessimista? Claro que não. Esta é uma mensagem otimista, porque quem busca ao Senhor enquanto há tempo, se partir desta terra, vai morar no céu. E esta é a maior recompensa, é o maior desejo, é a maior motivação que nós temos que ter enquanto nós estivermos nesta terra. Não é pessimista, é uma mensagem realista, é uma mensagem espiritual. 2 Coríntios 6, 2 vai reforçar a oportunidade de herdar a salvação, vai reforçar a urgência de permanecer, porque diz: ouve-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação.
Todos os dias nós temos que viver nesta terra como se fosse o último. Todos os dias nós temos que viver com a nossa vida alicerçada, alinhada no mundo espiritual, para que, se formos chamados, recolhidos, nós temos a certeza que vamos morar no céu. Que muitos possam chorar na nossa partida, que muitos possam chorar, mas que nós possamos estar sorrindo. Glória a Deus. Mas para isso é necessário ouvir: o tempo é aceitável. Ainda estamos com o direito de escolher. O convite é feito. Como foi falado hoje aqui também, nós aceitamos vários convites. Nós vamos a vários lugares. Ainda ontem eu estava com a minha família. Aceitamos um convite. Bom, né? Tomar um suquinho natural, comer um salgadinho, um feijãozinho, uma vaca atolada, um bolo. Excelente, né? Aceitar um convite é bom. Mas o maior problema é quando as pessoas aceitam todos os convites que o mundo faz, mas não aceitam o convite do Senhor. Porque, como a palavra narra, nem olho viu, nem ouvido ouviu, e nem chegou ao coração humano dos homens, das mulheres, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É este convite que nós não podemos abrir mão. É este convite que nós não podemos, como diz a palavra, excusar, rejeitar, abandonar. E muitas pessoas têm feito recusa ao convite. Por favor, Salmo 32:6. Buscar o Senhor no momento certo. E o momento é hoje. O tempo é agora. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti. Há tempo de poder achar. Olha bem, há tempo de poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Buscar enquanto há tempo de achar. Irmãos, nós não podemos agir como ignorantes. Nós não podemos agir como pessoas que não têm a informação. A irmã disse na ministração que conversa, que visita, né? Quando a gente visita alguém, tem muitas pessoas enfermas, tem muitas pessoas hospitalizadas, tem muitas pessoas vivendo sem rumo, que têm a vontade de adorar, de ouvir, de buscar, de congregar, e não tem esse direito. E nós temos o privilégio que o Senhor nos deu de poder adorar, de poder buscar, de poder estar presente, de poder sentir a presença. E muitos não podem. O privilégio que temos. Tiago 4:8 fala da mutualidade na busca. O que é interessante quando nós buscamos ao Senhor é que o Senhor, quando nós o buscamos, Ele também tem interesse em buscar a nós. Isso se chama mutualidade. Esse texto nos leva à certeza de que o nosso Deus, Ele vai fazer de tudo para permanecer conosco. Nós é que de vez em quando, pelas nossas vontades, as nossas ações, nos afastamos dele. O pecado, a iniquidade, o orgulho, a insegurança humana, a teimosia, faz com que às vezes nós nos afastamos dele. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Olha que coisa linda. Se nós nos achegarmos a Ele, Ele vai se achegar a nós. Quando nós aproximamos de Deus, Ele se aproxima mais de nós.
Quando nós temos interesse nas coisas de Deus, Ele se interessa pelas nossas coisas. Inclusive, se há uma máxima espiritual que a igreja não pode ter enganada, é que Deus não fica devendo nada para ninguém. Se nós tivermos compromisso com Ele, Ele vai ter compromisso com cada um de nós. Achegue-se a Deus. Não abra mão de se achegar a Deus. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Eu vou abrir um parênteses aqui na mensagem. Vou abrir um parênteses. Duplo ânimo é o título de um livro, de uma obra escrita pelo pastor Wesley, casado com a filha. Eu ia falar com a sobrinha da Marli, mas vai ficar melhor se eu falar, casado com a filha do irmão Eliezer. Levanta a mão, irmão Eliezer. Irmã Helena. Cadê? A irmã Helena, a irmã Eliezer está lá na intercessão. É o genro. O genro escreveu um livro duplo ânimo. E ele vai vir um dia, né, pastor? Aqui, para fazer, a apresentação do livro. E eu fiz a correção do livro. Então, eu li o livro umas 10 vezes. Li, reli, e vou falar, é de excelência. Glória a Deus. E a igreja vai honrá-lo com a quantidade que nós vamos comprar. E eu creio que muitos irmãos que aqui estão também vão honrar e vão comprar. Amém? R$35. Ele vai vir aqui apresentar o livro. Ele é um dos ofertantes que ajudou na construção do templo. Honra a quem merece honra. Amém? Amém. Quando eu li duplo ânimo, é o título do livro. Ânimo dobre. É aquela pessoa inconstante que hoje está feliz, está na igreja. Amanhã, se passou mal, já sai da igreja. É duplo ânimo. Nós estamos felizes um tempo, triste no outro. Nós estamos contentes hoje, amanhã chateado. É o duplo ânimo. E eu creio que vocês vão comprar o livro. Nós vamos estudar vários capítulos do livro, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, Deus nos promete mutualidade. Se nós nos achegarmos a Ele, Ele também vai se achegar a nós. Olha que maravilha. Estamos com Ele e Ele estará com cada um de nós. Jesus mesmo disse: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Não é tempo de nós brincarmos, porque há urgência em buscar o Senhor. E o tempo é agora. Só que aí vem alerta do texto. Atenção, mas chegará o momento em que muitos buscarão, mas não o acharão mais. Ué, pastor, a Bíblia fala para buscar com urgência, com emergência, mas também nos alerta que haverá o tempo em que buscaremos e não acharemos. Não será o nosso caso, eu vou profetizar. Não será o caso de nenhum de nós. Amém. E nós vamos continuar com Ele, na aliança que fizemos com Ele. Só que muitos que não fizeram aliança, muitos que não querem a presença dEle, muitos que ignoram o convite, vão buscar e não acharão mais. Não estará mais disponível. Coloque, por favor, Amós 8:12. Amós 8:12. O profeta Amós, ele pregou num tempo de muita prosperidade. Olha bem, ele pregou num tempo de muita prosperidade material, mas de decadência espiritual. Tinha muito recurso material, mas espiritualmente a decadência moral religiosa na época era terrível. Terrível. E assim Deus castigou o povo, trazendo sobre o povo silêncio na hora da crise. Deus silenciou. Olha o que diz o texto: irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até ao oriente, correrão por toda parte,
buscando a palavra do, mas não a acharão. Vão correr por toda parte, vão buscar, mas não acharão. Hoje nós temos acesso, mas poderá chegar o tempo que muitos vão correr, vão procurar e não acharão. O acesso não será permitido. A graça não estará mais disponível. Como nós não somos ignorantes, nós vamos permanecer na aliança que nós fizemos. O povo não estava com fome física, porque tinha o que comer. O povo estava com sede espiritual. Como que está a nossa fome hoje? A nossa sede hoje? Acredito eu, na verdade eu tenho certeza que todos nós que aqui estamos, almoçamos hoje, nós comemos, bebemos a nossa água, alguns refrigerantes, alguns um suco, todos nós alimentamos hoje o nosso corpo físico e estamos aqui agora alimentando o nosso espírito, a nossa alma. Só que o alimento espiritual, ele tem que prevalecer na vida do crente. Porque quem está alimentado espiritualmente na presença do Senhor, não vai faltar o que comer para alimentar o corpo. Se nós buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, o que comer, o que beber, o que calçar, o que vestir, não vai nos faltar. Alimente espiritualmente. Não abra mão do alimento espiritual. Não abra mão. Continue tendo acesso. Provérbios 28. O perigo do arrependimento tardio, que às vezes as pessoas demoram para arrepender. E muitas vezes as pessoas erram e demoram para arrepender. Então há um alerta que diz assim, ó, então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Ainda podemos levantar as madrugadas e orar, que o Senhor vai nos responder. O profeta Jeremias, 33:3, clama a mim e responder-te-ei. Olha a promessa, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Mas vai chegar um dia que muitos vão clamar, mas ele não vai responder. Vão orar de madrugada, mas não estará mais disponível a graça. Emergência. Pastor, isso é muito sério. É muito sério. Isso trata-se do arrependimento tardio. Na hora do desespero. Na hora da angústia. Na hora que não tem mais saída. Arrependimento tardio. E continua a palavra de Deus comprovando a nós que haverá momento que não acharão mais. Lucas 13, 24 e 25. É o perigo de perder a oportunidade. O perigo de viver na religiosidade. Ser mero frequentante de igreja. Nós não podemos ser meros frequentantes de igreja. Nós temos que ser filhos e filhas de Deus autênticos. Nós temos que ter identidade. A nossa filiação tem que estar Deus eterno. E o nosso endereço hoje, na nossa identidade, no nosso documento, quando nós pegamos um documento nosso, tem um endereço nosso lá humano. Mas quando nós estivermos para o fim, o nosso endereço será celestial. Amém. Mas para isso tem que ter o Deus por Pai. A nossa identidade tem que ser Deus eterno, nosso Pai. Olha o que diz a palavra. Porfiai e por entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Muitos vão procurar entrar e não poderão. 25. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começar de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos disser:
não sei de onde vós sois. Não estará mais disponível. A graça não estará mais disponível. O tempo passou. Não buscou enquanto podia achar. Não teve interesse em aceitar o convite no tempo oportuno. Não tem mais tempo. Não está mais disponível. Oséias 5, verso 6. O povo vai buscar desesperadamente o socorro, desesperadamente o favor de Deus, mas não acharão. Vai haver desespero, mas não acharão. Diz assim a palavra: então irão com os seus rebanhos e com o seu gado para buscarem ao Senhor, mas não o acharão. Ele se retirou deles. Não vai adiantar buscar, não vai adiantar orar, não vai adiantar clamar, não vai adiantar interceder, não vai adiantar nada. Enquanto há fôlego de vida, busque ao Senhor. O tempo é agora. A urgência, a emergência do convite. João 7,34. 7,34. Este é preocupante, porque muitos perderão o direito à salvação, à oportunidade de ser salvo, porque não aceitam o convite. Vós me buscareis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis vir. Muitos perderão a oportunidade da salvação, porque não quiseram aceitar o convite, porque ignoraram o convite, porque brincaram. E se há algo que a igreja atual não pode fazer, é deixar ninguém enganado. Ninguém enganado. Tem que estar ciente da verdade. Ainda hoje de manhã, tinha 3 pré-adolescentes na escola dominical. Os demais todos adultos. E nós estudamos sobre pecado. Pecado. Porque a igreja não pode fechar os olhos. A igreja não pode deixar de falar acerca do pecado, da salvação, da condenação, do céu, do inferno, Deus, o diabo, obediência, desobediência, o que leva ao céu, o que tira do céu. A igreja não pode deixar de pregar esses assuntos. Não pode. Porque se a igreja deixar de pregar esses assuntos, poderá muitas pessoas frequentar a igreja na terra e não morar no céu. E não é esse o objetivo do Evangelho. O objetivo do Evangelho é levar todos ao arrependimento genuíno e morar eternamente no céu. Esse é o objetivo do Evangelho. Só que Jesus usou a ilustração de uma parábola muito conhecida para mostrar como funciona o encerramento do tempo da graça no Novo Testamento. Jesus, coloca o último texto aí, Jesus usou para ilustrar de forma genuína como será o encerramento do tempo. Vai encerrar o tempo, onde não será mais possível buscar, onde não será mais possível clamar, onde não será mais possível ter acesso à graça que nós temos direito hoje. Olha bem, conhecido texto, é Mateus 25, 1-3. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens. Maravilhoso texto. 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Presta atenção. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Para aí.
Eu vou de acordo com a sequência aqui. A preparação. Olha como que funciona esse texto para a nossa meditação. A preparação. 10 virgens esperavam o noivo. Quantas? 10. 5 eram prudentes. 5 eram nécias, imprudentes. 10 esperavam. Estava tudo preparado. Estava esperando. Se posiciona aí. Como que está a sua vida? Você está posicionado como 5 virgens loucas ou como 5 virgens prudentes? Presta atenção. Vamos seguir o texto. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas. Tosquenejar é cochilar. Elas começaram cochilando. Começaram perdendo ali a lucidez. Começou a cochilar. E depois, adormeceram. Continua. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Sai-lhe ao encontro. Para aí. A surpresa. Qual é a surpresa? O noivo chegou à meia-noite. O noivo chegou meia-noite. Numa hora em que não estavam esperando. E aí as 5 loucas que não estavam preparadas saíram correndo para comprar o azeite. Saíram para comprar o azeite. Opa, chegou o noivo, precisamos do azeite. Primeiro elas queriam que as outras 5 compartilhassem do azeite. Fala para o seu vizinho assim: a salvação não será compartilhada. Não será compartilhada, não, viu? Marido, cuide da sua esposa, cuide da sua, filhos, cuide da sua. Não será compartilhada a salvação. Não será compartilhada. Não pense você que vai haver compartilhamento da salvação. Não será. E aí continua a surpresa. Chegou o noivo e elas saíram correndo para tentar comprar azeite. Continua o texto. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. 8. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. A porta fechou. O ápice, a surpresa, a porta foi fechada enquanto estavam fora. O noivo entrou, fechou a porta. Quando retornaram, aí é o terrível. Elas vão voltar. Olha, continua o texto. Elas vão voltar. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, o noivo, respondendo, disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Isto é muito sério. Isto é muito sério. A porta foi fechada. E fazendo algumas pesquisas a respeito desse texto, vou compartilhar com a igreja. O azeite representa a presença do Espírito Santo, que tem que estar diariamente nos orientando, nos direcionando
nas tomadas de decisões e nas escolhas que nós fazemos. O azeite representa o Espírito Santo. E digo mais, o azeite na lâmpada, representa a nossa vida relacionada com a fé, com a nossa oração, com a nossa comunhão, com a nossa santidade, com a nossa obediência. Mas ele tem que estar na lâmpada. Porque a lâmpada com o azeite permanece acesa, e ela estando acesa, ela representa a palavra de Deus, ela representa o próprio Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Mas tem que ter o azeite, ela tem que estar acesa. Faltou o azeite, sem o azeite, a lâmpada se apaga. E a lâmpada apagada vai estar na escuridão, que representa as trevas, que representa o mundo espiritual sem Deus, que representa a perdição. Não terá mais acesso à entrada, à salvação. É muito sério não aceitar o convite. Está disponível. Sabemos das dificuldades que nós enfrentamos nesta terra, mas não vale a pena correr risco. Não vale a pena viver uma vida espiritual mais ou menos. Não vale a pena ser apenas mais um religioso. Não vale a pena. E continua dizendo, atenção, todas as 10 virgens tinham a lâmpada. Todas as 10 tinham a lâmpada, elas tinham. Que representa religiosidade, aparência. Todo mundo tinha lâmpada. Ou seja, eu tenho a lâmpada, eu sou religioso, eu frequento uma igreja, eu frequento cultos, eu frequento estudos bíblicos, eu oro, eu até leio a Bíblia, eu até adoro ao Senhor, mas onde está o nosso coração? Porque é um povo que louva com os lábios, mas o coração está longe. As 10 tinham as lâmpadas, mas apenas 5 tinham o azeite. Apenas 5 tinham vida espiritual autêntica. Apenas 5. E continua dizendo a mensagem: a salvação é individual. Ninguém, como já foi falado, nem pai, nem mãe, nem filho, nem filha, ninguém pode decidir a salvação de ninguém. O azeite precisa ser preparado. Olha bem, para fechar. O azeite deve estar preparado antes da chegada do noivo. A nossa vida espiritual, o nosso caráter espiritual tem que estar alicerçado antes de morrer. Antes de vir o arrebatamento. A nossa vida espiritual tem que estar alicerçada, organizada. A nossa convicção de fé tem que estar bem resolvida antes da volta do noivo. Antes de sair desta terra. Antes de cessar o fôlego de vida. E aí a pergunta é: como estás? Preparado para partir? Preparado para ser arrebatado? Preparado para morrer de hoje para amanhã? Ou há uma interrogação na sua vida espiritual? Não neguem o convite. O tempo de buscar o Senhor é agora, neste exato momento. Amém? Glória a Deus. Que apliquem esta palavra no seu coração. Aplique esta palavra no seu coração. E eu não vou deixar de fazer o que eu intentei. Por favor, disponha. Estou aqui hoje como um dos... Na verdade, é o segundo líder do ministério, na minha concepção, viu? O senhor é o segundo. E eu vou pedir para ele fazer a oração final. Faltam 10 minutos para as 9.
eu vou dar a ele o direito de fazer a oração final, terminando o culto. E na autoridade do Senhor, o Senhor pode dar a bênção final, e eu vou recebê-la. Fica à disposição, está com o Senhor. Fique de pé hoje. A palavra foi muito clara. O tempo não é daqui a pouco, mas é agora. Alguém aqui que quer tomar essa decisão agora? O Espírito Santo dá essa oportunidade, não é o pastor, nem é a igreja. Se há, levante a sua mão aí onde você estiver. Debaixo desse comando, eu vou orar por você, a igreja vai te abençoar. E juntamente com a igreja você vai ter o bilhete, o passaporte. A sua lâmpada estará acesa para adentrar a vida. Toma essa decisão agora. Eu não vou insistir. O privilégio é seu, o direito é seu. Eu fiz esse negócio ainda com 9 anos de idade. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Alguém que quer tomar essa decisão? Pai, a palavra foi muito clara. A palavra foi objetiva aos nossos corações. Tanto aqueles que nunca te receberam, tantos quanto já te receberam e têm deixado de encher a sua lâmpada de azeite. Ó querido Deus, como o Senhor tem prolongado os dias, permita mais um dia na existência desta pessoa, com a oportunidade de encher do teu Espírito para ter direito à vida. E nós, como filhos, pertencente à tua noiva, não desprezemos o azeite. Não desprezemos a oportunidade de estarmos preparados para o teu chamado, para quando o noivo vir, como igreja, nos aproximar do teu trono. Exaltando assim a Jesus, o crucificado, o ressuscitado dentre os mortos. Agora levante a sua mão em posição de receber que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo te dê oportunidade de recebê-lo. E a igreja está sempre preparada para o encontro com Jesus. Hoje e para todo sempre. Os que creem digam amém. Amém.